obrigado. Professora Zlatka Timonova, muito obrigado pela sua disponibilidade, então, para nos brindar com a conferência neste Seminário Internacional de Estudos Globais, sobre um tema tão interessante como é a poesia como modo de humanização da nossa cultura global. Muito bem, então esta sessão contamos com a participação, que também muito agradeço, do professor António Graça de Abreu, que é especialista precisamente na cultura do Extremo Oriente, nomeadamente na cultura chinesa, que tem relações estreitas com a cultura japonesa e onde se enquadra precisamente a abordagem do tipo de poesia que será hoje tratado pela professora Zlatka Timonova, que é especialista nesse género poético. E então, esta sessão, como é habitual, contará então com a moderação do professor António Graça de Abreu, que fará uma brevíssima apresentação da professora Zlatka Timonova, muito breve. Depois passaremos a palavra à professora Zlatka para, durante 30 minutos, fazer então a sua dissertação. Será depois seguido um comentário de 10 minutos por parte do professor António Graça de Abreu, e depois abriremos um espaço de debate. Desejavelmente devíamos terminar a nossa sessão por volta das 19 horas. E então vamos dar a palavra ao professor Graça de Abreu, quem passa agora o comando deste seminário. Tenha a bondade, senhor professor, bem-vindo. Muito obrigado, José Eduardo Franco. Penso que me estão a ouvir, penso que está tudo em ordem. Sim. E vou então dizer algumas palavras, para já agradecer o convite, estar presente nesta mesa redonda. Enfim, mais do que mesa redonda, é uma aproximação através da professora Zlatka Timonova às coisas bonitas, ou extremamente bonitas e extremamente importantes do Extremo Oriente. É tudo extremo, neste caso. E, neste caso concreto, os haikus, enfim, ou haikai, como quiserem, à moda do Brasil, mas é a mesma coisa, haikai e haiku. E dizer algumas palavras também, porque tenho trabalhado também nessa área, tenho alguns livros publicados também nessa área, e tudo o que é haiku ou haikai não me é estranho, tudo o que é Extremo Oriente não me é estranho, embora a distanciação seja sempre muita e a dificuldade de entendimento também seja bastante, mas é por aí que a gente caminha, é por aí que nós vamos e é por aí que nos enriquecemos como pessoas. A professora Zlatka Timonova, portanto, obteve seu grau académico, portanto, primeiro de doutor em letras pela Universidade de Sófia, na Bulgária, não é? Com uma tese sobre a metáfora nos pensamentos de Pascal, portanto, de Blaise Pascal. Já lá vão muitos anos, mas enfim, é o seu percurso académico, e depois continuou e continua sempre e vai continuar, porque é uma pessoa de muita qualidade. E depois o seu grau académico também em línguas modernas e em literaturas pela Universidade de Coimbra, portanto ligou-se a Portugal e está connosco já há muitos anos e tem dado testemunho do seu labor e do seu trabalho, não é? Fez uma tese na Universidade de Coimbra sobre o silêncio literário e as formas na obra de Marguerite Duras. Marguerite Duras, também uma pessoa ligada ao Extremo Oriente. Tem publicado artigos e livros, enfim, tem publicado uma série de trabalhos sobre literatura francesa, sobre teoria da tradução, muito importante, a teoria da tradução, e estudos também sobre literaturas comparadas, intertextualidade, etc. E sobre poesia em geral. Pertence à Associação Internacional de Literatura Comparada e também ao PEN Club da Bulgária, e tem publicado uma série de trabalhos importantes, acho eu, até em relação, portanto, mais com o Extremo Oriente e com os haikus nestes últimos anos, não é? Inclusive é um trabalho que eu não conheço, mas gostava de conhecer, que se chama Le Haiku, Couleur de Femme, portanto, o haiku com a cor do feminino, é tão bonito, não é?
haiku feminino, haiku com a cor do feminino, publicado em Tóquio, não é? E depois também um outro trabalho muito recente que se chama L'impossible beauté du paysage urbain dans l'haiku. Portanto, a possível ou impossível beleza do haiku na paisagem urbana, não é? Isto também é uma coisa que me faz um bocadinho de espécie e também de inveja entender como é que é possível, quando nós estamos tão ligados aos haikus das 4 estações, não é? Aos shigofs japoneses, etc. Mas temos também a possível beleza da paisagem urbana no haiku, enfim, das nossas vidas, dos nossos cotidianos, neste Vai mundo buscar outro. em que vivemos. Pronto, era só isto que eu queria dizer e vamos então, mais importante do que as minhas palavras pequenas e introdutórias, vamos então ouvir a professora, a nossa amiga que vem da Bulgária, mas que tem coração em Portugal e tem já o coração a crescer em Portugal há muitos anos. Vamos então ouvi-la com muita atenção. Muito obrigada, professor António Abreu, por esta apresentação, por estas palavras tão essenciais. Era o essencial que se podia dizer em relação a mim. Não acontece sempre, às vezes a apresentação é muito grande, mas finalmente as pessoas esquecem a maioria das coisas, portanto é muito importante fazer esta síntese e agradeço mais uma vez. Agora, bom, vou apresentar o meu discurso, as minhas reflexões, sobretudo em relação ao tema que vocês já sabem, a poesia como forma ou como modo de humanização do mundo global. Bom, vou logo no assunto, porque é melhor termos depois mais tempo para comentar, talvez, e eu tenho muitas perguntas para pôr ao professor António Abreu, porque, ok, eu escrevo haikus, ok, tenho publicações, publiquei vários livros de haikus, mas a preparação e os conhecimentos, as vivências que o professor António Abreu tem, eu não posso dizer que tenho. Claro, tenho umas certas ideias, um feeling assim para o mundo do Extremo Oriente, mas de longe muito insuficiente. Bom, agora, primeiro, podem ver no segundo slide o plano do meu discurso. Não é nada de interessante, não é nada de especial. Tenho primeiro uma pequena introdução, onde vou falar de algumas interpretações do termo globalização, depois o ser humano no mundo global, alguns apontamentos, só para esboçar um quadro dentro do qual vou depois situar as minhas reflexões mais concretas. Depois vou falar da poesia, da necessidade da poesia no nosso mundo. O terceiro ponto é o haiku, vou dar só algumas características do haiku, as necessárias para poder perceber a minha interpretação do assunto, e depois, bom, também as raízes do haiku, mas só o necessário. E o ponto 4 já é mesmo, digamos, o centro das minhas reflexões, poesia e humanismo. E no final vou dizer 2 palavras para concluir. Agora, a minha reflexão será organizada à volta da seguinte questão: por que o haiku, uma forma específica, inquieta os nossos sonhos de palavras e silêncios improváveis? Dito de outra maneira, por que cada vez mais pessoas escrevem haiku? A poesia, o haiku, mais concretamente, responde a uma necessidade do mundo atual. Qual é esta necessidade? Qual é a resposta que o haiku sugere?
este é o meu espaço temático. Agora, primeiro, a globalização, o conceito da globalização. Há vários pontos de vista, claro, eu escolhi os pontos de vista que acho necessários para a minha reflexão. Primeiro, a globalização refere-se a um sistema mundo que vai para além das relações internacionais e para além da mundialização. Depois, a globalização é um facto total, no sentido próprio do termo, um referente em si. Depois, o mundo globalizado parece ser um mundo de interconexões e de interdependências à escala do planeta. E, no final destes pequenos apontamentos, eu queria pôr esta pergunta. Falamos de aldeia global, mas será possível falar de comunidade global? Eu sei que na Cátedra de Estudos Globais há pessoas que sabem muito mais deste nosso mundo globalizado, dos processos de globalização, por isso que não vou arriscar-me de entrar neste território, mas depois sempre se pode podemos acrescentar mais coisas. Agora, o ser humano no mundo global. Vou propor algumas reflexões relevantes para o nosso tema a partir do livro de José Gil, intitulado O Tempo Indomado, que saiu há pouco tempo. O capítulo Catástrofe e Revolução oferece-nos o contexto necessário para situar a nossa reflexão. E também para situar a nossa ideia da função da poesia no mundo contemporâneo. Neste texto, José Gil, adotando as categorias de Bruno Latour, e para escapar à antinomia land-globe, quer dizer terra arcaica, globo, propõe um terceiro termo, terra que queremos salvar. O homem moderno e contemporâneo está perdido entre um território passado, identitário, protetor, mas definitivamente ultrapassado, e o globo abstrato, um espaço não protetor, sem orientação sensível imediata. O homem moderno é desterritorializado, deslocalizado. Isto é, até agora eu estou a apresentar o pensamento de José Gil. Considerando as alterações climáticas cada vez mais evidentes e fortes, impõe-se a percepção de destruição futura da Terra. Primeiro, ficamos arrancados do nosso solo e depois assistimos aos processos de desmoronamento físico do território. Nesta situação sem precedente, temos de inventar um novo humanismo. E aqui cito esta ideia do novo humanismo é de Alain Kervern, um poeta de haiku, professor de História e de Cultura do Oriente. Partilhando a consciência de uma catástrofe ecológica, portanto, do ambiente e do corpo humano, já não nos sentimos superiores à natureza. Sentimos-nos ligados a ela, pelo nosso destino e pela nossa sobrevivência. Cito uma citação de José Gil. Já não somos donos nem senhores da natureza. Neste contexto, falamos de terra-mãe, da terra como um ser vivo que sofre. Falamos de terra viva, longe da indiferença tecnocrática que promove a terra objeto, a terra sem vida.
No contexto desta necessidade de salvação global, precisamos de um agir global, de um agir coletivo, baseado nos universais afetivos, na terminologia de José Gil, que possamos partilhar a dor, o sofrimento, a memória, estes afetos afetivos, universais afetivos, como ele diz. A dor, o sofrimento, a memória, o medo, a alegria, o prazer, a compaixão, o amor. E a poesia. Passo ao ponto 2. A poesia é a arte que permite a liberdade das palavras, fora da doxa dos pressupostos sociais, das opiniões autoritárias. O poema aparece nas zonas mais profundas do ser humano, zonas onde permanece a essência de todos os humanos e a essência que todos os humanos partilham. Zonas do silêncio, onde nós retomamos a consciência de nós próprios como seres humanos no nosso mundo, desprovidos das referências identitárias no mundo digital, no nosso mundo, mas enriquecidos de milhares de rostos diferentes e ao mesmo tempo parecidos. Zonas onde pode nascer a luz de um novo pensamento, de uma nova sensibilidade. Posso citar Richard Gilbert, professor da Universidade de Tóquio, poeta de haiku também, com uma obra muito vasta, obra crítica e filosófica também. Uma das últimas obras que ele publicou chama-se Poetry as Consciousness, e nessa obra ele afirma: no fundo de nós mesmos, nós somos poesia. E também, cito, o espaço criativo, poético da nossa mente é a expressão primordial e essencial do nosso ser humano no mundo. Uma outra citação de um poeta, só poeta, e do século XIX, Charles Baudelaire, que dizia: a poesia é o mais real que existe no mundo. E uma última citação, uma última ideia de um outro poeta, de um poeta de haiku dos nossos tempos, totalmente contemporâneo, chama-se Vincent Huarot. Vincent diz: a humanidade tem uma necessidade urgente de poesia. A generalização da linguagem narrativa e meramente informativa, a destruição progressiva da natureza, a falta de amor e de solidariedade e muitos outros fatores incentivam cada vez mais pessoas a escolher o caminho da poesia, à procura de um espaço afável que seja capaz de oferecer-lhes o respeito, o amor do ser vivo, o gosto das coisas simples, a humildade, a beleza do cotidiano. Assim, com esta citação, já estamos muito perto do haiku, portanto, passo ao ponto 3, o haiku. O haiku é poesia, primeiro, é isso que se pode dizer. O pequeno poema de 17 sílabas, a estrutura poética mais breve, mais insólida para os ocidentes, corresponde à mesma urgência de encontrar um espaço acolhedor, onde o ser humano possa viver em paz com si mesmo, com si próprio, com os outros e com a natureza física. Vou dar algumas breves características do haiku, só para dar uma ideia. E começo pela característica mais importante. O haiku é uma forma poética que significa sem dizer.
agora vou passar aqui estes primeiros haikus que eu pus no meu slide para dar-vos uma ideia. Não me atrevi para o haiku do professor António Abreu, porque assim ele vai ter a liberdade de citar ele próprio os seus haikus de que gosta mais. Bom, mas pus 2 haikus de José Tolentino Mendonça, por exemplo, que são muito bonitos. Por exemplo, o segundo: a montanha segue em silêncio os passos do peregrino. Outro poeta de haiku português, como David Rodrigues, escreve: entardece, um último olhar aos cais e sigo as gaivotas. Bom, depois temos aqui o haiku de Lucília Saraiva. No fundo do mar, uma concha adormece, sem ruído. Bom, agora não vou comentar, vou continuar para dar assim, para enumerar algumas características. Primeiro, a etimologia da palavra haiku indica que se trata de um terceto que faz rir, que transmite uma alegria. Em chinês, hai pai significa diversão, entretenimento, e ku, o shu, significa estrofe, terceto. Bom, acho que o professor António Abreu aqui podia dizer muito mais coisas em relação ao haiku, ou à poesia do tipo haiku chinesa, porque há uma diferença entre os haikus chineses e japoneses, por várias razões, claro, até o nome não é o mesmo, a designação não é haiku. Esta palavra, digamos assim, etimologicamente vem da China, da língua chinesa, mas os chineses agora não têm o nome haiku dos poemas que escrevem neste espírito. Bom, apenas no século XVII, o haiku torna-se uma forma com um valor poético mesmo, graças ao trabalho e à escola do Matsuo Basho. Muito mais tarde, o poeta Aijin, Shiki, lançou a designação haiku, com base no oku, o primeiro verso do Haikai no Renga, uma sequência de versos ligados. Bom, resumindo as características do haiku. Primeiro, a emoção. O haiku é a poesia que desperta uma emoção. Depois, a estrutura formal, 17 sílabas. Ultimamente, no haiku moderno, isto não é uma regra mesmo muito rigorosa. Mesmo os poetas japoneses modernos também nem sempre respeitam esta estrutura de 17 sílabas. Mas esta estrutura não é gratuita. O número de sílabas, 17, portanto, o número de sílabas, 17, corresponde ao número de sílabas que podemos pronunciar numa só respiração. Portanto, podem já pensar, podem já ter uma ideia de quanto o haiku fica enraizado em nós. A palavra muito importante do haiku, a palavra que, digamos, pivô do haiku é a palavra que indica a estação. E aqui temos a estação do ano, uma estação. E aqui temos uma relação, já uma ideia de relação estreita com a natureza. Vou falar desta relação mais tarde. O haiku é o poema que nasce no momento presente, num lugar concreto, e a partir de uma imagem que surge, que encontra as palavras espontâneas do poeta. Bom, o haiku não diz, como já disse, o haiku mostra.
A última característica muito importante, a ruptura no sentido, o kiregi, o que significa nas nossas línguas o hiato, é o mais importante. Normalmente acontece entre a segunda e a terceira linha. Podemos ver as 3 linhas aqui. É no hiato que o haiku nasce. Neste intervalo, no sentido onde podem aparecer 1000 sentidos, está concentrada a força do haiku. Bom, 2 ou 3 palavras sobre as raízes do haiku. Podemos dizer, pensando nas raízes, podemos dizer que o haiku parece desde o início um poema globalizante, entre aspas, claro. O haiku é o resultado do pensamento taoísta, do budismo, variante Chan, e da poesia da dinastia Tang, 618-907 depois do Cristo. De cada uma destas correntes de pensamento e de expressão, o haiku herdou características essenciais. O valor do instante, a interrelação cósmica de objetos, pessoas e processos naturais, a riqueza do fragmento, do inacabado, do hiato, a brevidade e a leveza da linguagem, a coerência entre a subjetividade do poeta e a objetividade para além do humano. Porém, esta riqueza que vem de fora da cultura do outro encontra no Japão um solo fértil. A poesia japonesa de tradição oral, por um lado, e por outro lado é a cultura wabi. Vou dizer 2 palavras sobre a cultura wabi. A cultura wabi desenvolve-se no Japão entre 1466 e 1598. Isto é o período Sengoku, época das províncias em guerra. Um período marcado por perturbações políticas e sociais, guerras, conflitos militares, destruições e pobreza. A atitude wabi corresponde a uma cultura que transforma a pobreza em valor moral. A simplicidade, a imperfeição, a banalidade adquirem um valor estético. Esta atitude aparece claramente nas cerimônias de chá. O haiku acompanha estas cerimônias. Bom, agora passamos ao outro ponto, poesia e humanismo. A poesia e o haiku, em particular, corresponde à necessidade de preservar a nossa subjetividade e de criar novas atitudes humanistas. Vamos ver porquê e como. Primeiro, preservar a subjetividade entre estabilidade e transformação. Em todos os momentos, o ser humano experimenta a relação entre a estabilidade e a transformação, a pausa e o movimento. O mundo físico, realidade exterior, passa pela mente do poeta e transforma-se em realidade interior. Isto é válido para toda a poesia. No haiku, temos a mesma relação entre a estabilidade da estrutura, 3 linhas, 17 sílabas, e a transformação da imagem. Na física, o número 3 evidencia as 3 dimensões da realidade: o comprimento, a largura e a altura. As dimensões do haiku são também 3. Primeira linha, a imagem, a cena. Segunda linha, a ação, o que acontece. E a terceira linha, a transformação. Temos, de facto, uma estreita relação entre a realidade física com as 3 dimensões
e a imagem, a cena concreta da primeira linha do haiku, que evidencia também a estabilidade. É a brevidade da estrutura do haiku que faz a diferença com a poesia clássica. O poeta tenta procurar as palavras apropriadas para transmitir a essência da imagem, da experiência. Pode não encontrá-los. Mas quando isto acontece, o poeta experimenta um estado de epifania mental e emocional, a fusão entre o sujeito e o objeto. Resumindo este ponto, o haiku faz-nos sentir a relação entre o mundo físico, exterior, e o mundo interior, subjetivo, de uma maneira explosiva, concentrada. O ser humano, deslocado, fora da matriz identitária, precisa desta sensação única para continuar, para ter raízes e asas, para sentir-se um todo. Segundo ponto, o haiku como uma performance viva da linguagem. O haiku é um acontecimento verbal. Language event. O haiku aponta para um momento de pura experiência da linguagem. Um homem passa, uma mulher anda e para. O haiku é o jogo do verbal e do eu. É uma performance viva da linguagem, uma abertura fora de sentidos, ideias, mensagens, contas no banco, táxis para pagar, dinheiro para perder, dinheiro para ganhar. Estou a citar Stuko Sojnik, um poeta de haiku e também professor universitário esloveno. E segundo ele, pode-se dizer que no nosso mundo pós-humanista, o haiku é um evento político. Pois, o haiku põe em questão o mundo neoliberal. O ser humano pode existir fora deste mundo. Eis a mensagem do haiku. O haiku como ligação coletiva. O haiku é um jogo, como o Quan, a competição poética, o jogo de cartas ilustradas, etc. No pensamento oriental, o jogo significa ir para além das palavras, para deconstruir o pensamento dogmático, os estereótipos, a interpretação literal. O haiku nasceu como um jogo social. Ver um haiku, segundo as regras, não é suficiente. O bom haiku tem de estabelecer uma relação de empatia, uma ligação entre eu e os outros. O bom haiku é uma partilha de emoções, de imagens, de vivências, de experiências. O haiku reúne as pessoas. Aparecem associações, clubes, competições, concursos, revistas, blogs, organizam-se conferências, congressos, kukai, no Ocidente e no Oriente. O haiku já não tem fronteiras. Concluindo este ponto, posso dizer, o haiku contribui para restabelecer a relação, a comunicação social, cada vez mais perdida no mundo atual. Pois não impõe uma ideologia, um programa, uns dogmas. O haiku é liberdade. Até as regras ajudam, contribuem para esta liberdade. O haiku é liberdade e amor, a essência do ser humano. E se um dia pudéssemos chegar a um nível de agir coletivo, como disse José Gil? Bom, o ponto 4. O haiku é a natureza. Uma das preocupações do pensamento chinês foi de estabelecer
uma antropocosmologia. A visão que predomina sempre é a não diferenciação da ordem humana e da ordem natural. Neste contínuo, o homem representa a ligação entre a terra e o céu. Uma posição de humildade. Esta posição parece muito clara quando estamos em frente de um quadro, de uma pintura chinesa, de uma gravura, etc. No Japão, falamos também do culto da natureza, que inclui o culto do belo, a valorização do belo. Mas, tendo em vista a posição geográfica do Japão e o clima, a relação com a natureza é específica. A natureza é bela, mas instável e perigosa. Neste contexto, a harmonia entre o humano e o natural é um princípio fundamental na poética do haiku. O haiku faz sempre referência às estações. Uma palavra, uma expressão, uma imagem, etc., lembra o essencial de uma estação. Bom, não vou dar os termos japoneses, não posso pretender que conheço o japonês, portanto, bom, o termo aqui é kigo. Por exemplo, um kigo, à noite de inverno, as amendoeiras em flores, a chegada das andorinhas. No calendário japonês, o tempo é dividido em períodos bem determinados. Falamos de 24 subestações, seki, cada uma dividida em 3, o que significa 612 mini-estações, ko. Cada ko corresponde a um momento essencial da transformação incessante da natureza. Por exemplo, entre 11 e 15 de março, os insetos saem do período de hibernação. Os pessigueiros começam a florescer. O poeta vive dentro destes processos naturais, capta as minúsculas alterações observáveis. Por conseguinte, a prática do haiku cultiva uma atitude de empatia, de união, de respeito pela natureza, despertando as nossas capacidades sensoriais. É dessa atitude que precisamos no nosso mundo para salvar a Terra-Mãe, a Gaia, que está cada vez mais doente, para preservar o humano também. O haiku possibilita esta atitude de humildade e de apreço perante a natureza. A prática do haiku permite desconstruir a posição demiúrgica do homem em relação à natureza. O haiku é um estilo de vida. Viver na simplicidade, na empatia, no respeito, na humildade. É deste estilo que precisamos, intuitivamente, e escrevemos haiku. Será este estilo de vida que procuramos para reinventar-nos, para preservar o espírito humanista no mundo global, digital, que põe em prova a essência do homem. Não é por acaso que o haiku, esta forma poética fulgurante, permanece viva já há 500 anos. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Sra. Professora Zlatka Timanova, por esta interessantíssima conferência com que nos brindou e que nos levou aqui a um universo que é pouco conhecido da nossa cultura ocidental. E agora dou a palavra ao Sr. Professor António Graça da Abel para fazer o comentário crítico. Sr. Professor, tenha à vontade. Muito obrigado. Pois, professora Zlatka Timanova,
ouvia com muito gosto e proveito também, porque estamos sempre a aprender e a professora eu ia dizer, tem ideias muito justas, mas eu não estou a julgar ninguém, por amor de Deus. Tem conhecimento, sabe o que diz e sente o que diz, portanto, é isso. A poesia como forma de humanização do mundo global, eu tenho aqui meia dúzia de notas que fui tirando, não é? Como propõe, isso é fundamental e também para quem escreve haikus ou para quem escreve poesia ou tenta escrever poesia com alguma qualidade, em que dentro daquilo que escrevemos está essa humanização do mundo global, não é? E nos haikus nota-se muito, vamos ver isso. Portanto, ela lançou-nos o desafio de irmos por aí fora e não importa se somos croatas ou montenegrinos, se somos alemães, lituanos ou ingleses, se somos argentinos ou tahitianos, se somos portugueses ou búlgaros, não é? Caminhamos pela poesia, pela magia das palavras e caminhamos para todas as fantasias e para todas as realidades, não é? É isso mesmo. Essas realidades que uma fantasia que nos corre no sangue e depois para desentendendo, entendermos os pedaços da maravilha do mundo que nos rodeia. É por aí também que vamos na esteira dos haikus. Quem somos nós? Enfim, melhores ou piores, com qualidade ou com pouca qualidade, somos os poetas, não é? E como dizia Eduardo Lourenço há uns anos atrás, os poetas são os outros que buscam por sua conta a melodia única que lhes explicará o tempo. Portanto, os poetas são os outros que buscam por sua conta a melodia única que lhes explicará o tempo, que é o seu próprio tempo. E que não sossegam enquanto o não inventam e se perdem nele para se salvar. São eles os que nós chamamos poetas. Exatamente, somos os poetas, não é? Ou pretendemos ser. Os que acrescentam criação à criação e assim renovam o mundo. Esta explicação, ou esta definição do Eduardo Lourenço, que é de 1998, parece-me muito, muito rigorosa. E tem a ver também com os fazedores de haikus que nós todos tentamos ser, porque procuramos acrescentar algo mais de uma forma muito simples, muito linear, não é? De uma forma muito, mas onde cabe o mundo todo, onde está o mundo todo, onde está o universo inteiro. E é isso que a professora Zlatka Timanova nos veio trazer também hoje e nos veio falar e nos veio dizer, portanto. Explicando quem são estes senhores, quem são estas senhoras, não é? Sonhadores que sonham, portanto, e estes sonhadores estranhos que dão e continuarão a dar, portanto, enquanto o mundo for mundo, continuarão a dar por nome de poetas dos haikus, poetas desta realidade estranha que nasce e no Japão, mas já vamos ver que ela tem a ver com a China, eu já lá vou também, porque é que isto tem a ver com a China, não é? A professora falou-nos dos haikus, portanto, transmutados, portanto, em 1000 línguas, originalmente aparecem no Japão com Basho, sobretudo no século XVII, não é? E depois são uma ponte entre civilizações e culturas, entre pensamentos e a poesia, não é? Entre o pensamento e a poesia. No fundo, sempre com as sensibilidades das gentes perdidas pelo imenso mundo, unidas pela suprema magia, como eu estava a dizer, portanto, a suprema magia de existirmos e de para além das latitudes, para além enfim, das diferentes longitudes também, de todos os espaços onde nos movimentamos, termos esta sensibilidade poética que nos ajuda a viver e a sermos mais ricos, neste caso concreto, com os haikus que, como eu disse há bocadinho, nascem no Japão são uma invenção do Japão no século XVII. A literatura clássica japonesa, e é só um pequeno acrescento ao que a professora disse também, a literatura clássica japonesa foi buscar muito do gênio que a informa ao passado literário chinês. Como sabem, os caracteres foram inventados na China, portanto, há cerca de 3000 anos, e só chegaram ao Japão no século VI, século VII da nossa era, já na dinastia Tang, já no período de 600, 700, não é? 500, 600, 700. Eles foram buscar muito do gênio que se informa ao passado literário chinês.
Nos haikus adivinha-se uma simplificação e depuração dos tanka. Os tanka são poemas ou cantares curtos escritos no Japão a partir do século VIII. Os tankas têm 31 sílabas em 5 versos sincopados e breves. A sua origem terá alguma relação com os já simplificados e depurados chuechu chineses. Os chuechu é que são, penso eu, não só penso eu, há várias pessoas que têm estudado isto tudo, não é? Os chuechu chineses significam frases cortadas, apareceram no Império do Meio, portanto apareceram na China a partir do século V da nossa era, mas os chuechu têm 20 caracteres e não 17 sílabas, portanto, como no Japão. O Japão ainda depura, aliás, os japoneses são especialistas nisso, depuram o que já está depurado, portanto, vão simplificando cada vez mais o que já está simplificado. E, como eu estava a dizer, os haikus japoneses têm origem nos chuechu chineses, que significam chuechu significa frases cortadas, que aparecem no Império do Meio a partir do século V da nossa era. De resto, tanto haiku em japonês como chuechu em chinês têm o mesmo caractere final, chi. Este Q em japonês é Q, portanto haiku em chinês é chi. Significa cortado, portanto são versos cortados, são versos simplificados. A cesura ou o canto no final da frase, portanto, no final da emissão da voz, não é? Portanto, como eu estava a dizer, o país de sol nascente partiu à descoberta do Império do Meio no século VI e lá foi buscar os caracteres, a escrita para manifestar, explanar e dar rigor e entender melhor a sua fala. No entanto, a língua japonesa, ao contrário de quase todo o chinês clássico, normalmente monossilábico, o chinês é monossilábico e no Japão o japonês não é monossilábico. É formada por palavras polissilábicas e ricas em inflexões. Aí há uma diferença entre a língua chinesa e a língua japonesa. Por isso os japoneses têm que depurar e têm que dar a sua forma, não é? A sua forma diferente de depurar a língua, depurar os caracteres, não é? A sequência dos caracteres ou o que querem dizer, não é? Portanto, no início, os japoneses que não tinham escrita e que a foram buscar à China, eles utilizavam os caracteres chineses, mas simplificando-os cada vez mais, não é? Mas utilizando os caracteres chineses, isso chama-se o kanji ou kanji em chinês, em hanzi, são os caracteres dos Han. Não, vamos agora por aí. Eu só estou, é só uma pequena. Eu tenho um trabalho, portanto, tenho um livrinho também sobre os meus haikus, que chama-se A Cor das Cerejeiras, como podem ver, sobre os meus. Este meu livrinho tem 638 haikus meus, portanto. E eu tento neste prefácio explicar, ou tentar avançar para tentarmos entender de onde é que tudo isto vem e depois o que é que isto tem a ver connosco. E isso também foi o que a professora fez, penso eu, é o seu trabalho, muito bem feito e muito bem, e muito conciso e muito rigoroso, com muita qualidade. Como é que todo este trama pequenino do pequeno poema nos enriquece e nos transforma em pessoas e em cidadãos do mundo que vão a toda a parte, não é? Por isso, ao fim e ao cabo, o que é que nós sabemos sobre os haikus em chinês? Portanto, em chinês chamam-se Baichu, não é? Estes poemas curtos nascidos no Japão do século XVII e que Basho, que nasceu em 1644, morreu em 1694, é o máximo expoente. Nós sabemos muito sobre os haikus hoje em dia, com uma boa biblioteca, com investigação, com umas gotas de suor intelectual, com o teclado ao encontro do teclado do computador, não é? Enfim, com as 100.000 entradas que encontramos, mas ao fim e ao cabo também sabemos sempre muito pouco, porque o haiku é tão largo, é tão vasto, e a professora falou-nos disso, ela também nos falou, portanto, na dimensão imensa dos haikus, não é? Podemos fazer haikus sobre tudo, ao fim e ao cabo, tudo é possível hoje em dia, e hoje em dia também, não era assim no Japão inicial, no tempo de Basho, mas hoje em dia, mesmo no Japão moderno, como sabe, os haikus podem ter os mais diferentes motivos e pegar neles e desenvolvê-los, não é? Portanto, qualquer figurinha, qualquer pessoa conhecedor das subtilezas das literaturas extremas orientais, sabe que os haikus são estes mini poemas japoneses com 17 sílabas, ditos quase de uma só vez, ou mesmo de uma só vez, como também referiu, a professora falou nisso, e é muito importante para perceber, é apenas uma emissão de voz, não é? E depois estendem-se por 5, 7 e outra vez 5 sílabas e correspondem a meia dúzia, portanto a uma dúzia, praticamente uma dúzia de caracteres, não é? Mas o problema não é a construção, é o que significam e o que está lá dentro. O que é que estes caracteres ou o que esta emissão de voz significa.
e a professora também falou nisto, e parece-me que é importante. Eu estou a repetir um bocadinho, estou-me a repetir, mas é isto. Uma mão cheia de vocábulos são capazes de captar o instante e o eterno. Portanto, o instante e o eterno. Pela concisão do traço, pela emotividade profunda, pelo borbulhar do sentir do poeta, dão-nos a entender, com extrema brevidade e delicadeza, as excelências da vida e as complexidades do mundo. Penso que é mesmo isso. A excelência da vida e as complexidades do mundo, não é? É mesmo isto. Poemas aparentemente simples, porque nunca são simples, não é? Os chineses dizem, os japoneses também dizem o mesmo, não é? Sobretudo os japoneses, não é? Só depois de a gente escrever 1000 haikus é que consegue começar a escrever haikus com alguma qualidade. 1000! É preciso fazer 1000 haikus para depois as coisas começarem a sair como deve ser. Portanto, vejam que não é simples fazer haikus, não é? E estão depois, e também falou nisto, a exaltação da natureza, as 4 estações do ano, o Kigo japonês, a tranquilidade do espírito, o esforço pessoal de viver em silêncio, não é? O silêncio e no vazio, o vazio onde nada está, mas onde tudo pode estar. Ao fim e ao cabo, é como, sei lá, é como a internet também, é o vazio, mas não está nada, mas agora estamos todos cá dentro neste espaçozinho, onde tudo pode estar, não é? Viver o silêncio, a existência humana, os ciclos da existência humana, o linear e complicado fluir do homem no tempo. Por isso, as suas palavras, e já vou concluir, não vou desenvolver muito mais estas ideias, não é? As suas palavras, vou só concluir com 2 ou 3 haikus meus, já agora desculpe meter-me um bocadinho, tem a ver com Li Pai, que é o maior poeta da China clássica e da grande China, e vou uma espécie de haikus que eu fiz sobre Li Pai, mas é só para concluir. Portanto, ao fim e ao cabo, o que é que nós queremos? Nós encontramos, nos haikus encontramos os ecos melódicos do shintoísmo, da estrada dos deuses, como dizem no Japão, a antiga religião japonesa que reverencia o poder e a majestade da natureza, e encontramos as ressonâncias do budismo, sobretudo do budismo Zen, não é? E vamos depois buscar num pequeno poema em que a poesia nos dá quase uma visão do universo e o segredo de uma alma, portanto, um ser, objetos, tudo ao mesmo tempo e ao fim e ao cabo, tudo simplificado. Vou então concluir com umas coisinhas pequeninas que eu escrevi. São poemas, estes por acaso são sobre o álcool, não é? Mas podia ser com Li Pai, que é um homem que é muito conhecido por ser um beberrão incorrigível. E eu também digo aqui num dos meus haikus, bebo como Li Pai. Depois, cada gesto uma dança, cada palavra um poema. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, professor António Graça Abreu, pela sua intervenção e pelo complemento rico que fez à conferência da professora Zlatka Timonova. E agora temos ainda nos resta alguns minutos para darmos a palavra a algum membro da nossa Assembleia Digital que queira fazer alguma questão. Pode levantar o dedo ou então, se quiser fazer uma questão via bate-papo, também pode fazê-lo. Fazemos uma ronda de questões e depois damos a palavra final à nossa conferencista. Temos aqui uma questão que já do nosso doutorando em Estudos Globais, Sunda Molemba Benoit Serge, do Congo, que assim pergunta: que relação estabelecer entre a poesia ocidental moderna, asiática e o public speaking africano, entendido a eloquência africana como parte de transmissão do conhecimento e sabedoria, é uma arte humanizante pelas belas palavras. Portanto, podemos, esta pergunta já tem muito que se lhe diga. Se não houver mais questões... Então, se não houver mais questões, eu passaria então a palavra agora à professora Zlatka, se quiser comentar então, responder a esta questão do professor Sunda. Eu gostava muito de poder comentar e responder, mas não posso dizer que conheço este tipo de poesia africana, sim? Por outro lado, ficando assim a um nível mesmo geral, posso dizer que a poesia é sempre poesia. A boa poesia é boa poesia em qualquer língua, em qualquer ponto do mundo. Agora, qual é
a relação que podemos estabelecer entre o haiku e este tipo de poesia africana, infelizmente não posso dizer coisas mais concretas. Se calhar o próprio colega pode dizer, pode Sim. dar exemplo deste tipo de poesia, um pequeno verso. Muito bem, então passaremos a palavra ao professor António Graça Abreu, pedindo também para ele tentar então responder a esta questão, mas já agora acrescento mais duas questões que entretanto foram feitas por outros dois colegas, doutorandos. O Nuno Andrade Ferreira pergunta, só para clarificar um ponto, haikai e haiku designam a mesma coisa? E depois outro colega ainda pergunta, o mundo global natural está presente em cada haiku? Esta é uma pergunta do nosso doutorando Luís Pinheiro. Portanto, então, o professor António Graça de Abreu, deseja responder? Uhum. Bem, começando pela definição de brasileira, é a mais utilizada no Brasil e é utilizada mais em Portugal, não é? No Brasil, com a também correta denominação de haikai, têm-se multiplicado os poetas que escrevem haikus, alguns de grande qualidade. Haikai tem mais a ver com a denominação inicialmente utilizada no Japão. Haiku é o nome dado haiku é o nome dado pelo poeta Masuoka Shika, que nasceu em 1867 e morreu em 1902, e mais amplamente divulgada no Ocidente, sobretudo no mundo cultural anglo-saxónico. Venceslau de Moraes, nas Cartas do Japão, escritas em 1909, chamava-lhes haikai. Portanto, Venceslau de Moraes também falava em haikai e não em haiku, porque esta definição de haiku é mais recente, mas as duas estão certas. Embora a pronúncia seja errada, seja diferente entre o português do Brasil e o português de Portugal, os caracteres são os mesmos. O Venceslau de Moraes, em 1925, no relance da Alpa japonesa, titula-os de Hoku. Aí também Venceslau de Moraes já muda o ai, passa para o. Os versos que costumavam iniciar uma renga, portanto, uma renga que é uma outra medida métrica, uma outra medida da poesia japonesa, não é? Por isso, quer haikais, quer haikus, ambas estão corretas e têm a ver com leituras diferentes dos mesmos caracteres, não é? E com uma prática anglo-saxónica e com uma prática mais associada ao japonês mais antigo. O haikai na língua brasileira e o haiku nos países anglo-saxónicos. Em relação à outra questão da comparação entre a poesia africana e os haikais, também, muito sinceramente, eu não conheço, não sei o que é que se passa em África em relação a estes poemas muito, muito sincopados, muito cortados, com a cesura e com a limitação de sílabas, muito sinceramente não sei, é uma área que desconheço. Há que investigar. Muito bem. Entretanto, aqui o Nuno Andrade Ferreira complementa dizendo que existe um poeta cabo-verdiano, o Corsino Fortes, que também tem um livro de haikais. Portanto, a prática da escrita de haikais também acontece em África, como no Brasil. Diz-nos a nossa doutoranda Daniela Farias que o Paulo Leminski também é o poeta mais conhecido no Brasil por escrever haikais. Portanto, existe uma difusão deste género em África, no Brasil e em outros países, que também é um resultado da globalização, que é precisamente a projeção de géneros literários próprios de um determinado país, de uma determinada região do mundo, neste caso da China e do Japão, que depois agora se tornam também praticados noutros países, o que é muito interessante, e é precisamente este um dos aspectos relevantes daquilo que é a globalização e as interfecundações que ela permite entre culturas, até entre géneros literários, e nesse caso géneros poéticos, que é de veras muito interessante. Muito bem, eu quero agradecer vivamente à professora Zlática Timonova
e ao professor António Graça de Abreu, dos grandes especialistas nesta área, que quiseram partilhar de forma tão qualificada um conhecimento tão importante e em que eles são especialistas e que nos permitiram assim enriquecer aquilo que é o conhecimento do nosso mundo global, agora neste caso concreto de um género de poesia muito interessante e que permite aquilo que é um dos ideários dos nossos estudos globais, que é procurarmos através do conhecimento e, neste caso, através da criação literária, construir uma globalização do rosto humano. Agradeço muito a vossa participação, ficamos imensamente agradecidos. Agradecemos também a todos os que estiveram aqui presentes, os nossos doutorandos do Programa de Estudos Globais. Muito obrigado, professor. Bom fim de semana. Antes de terminar, como é habitual, nós temos aqui uma prática, já que estamos a falar, ainda por cima a falar de poesia, de ter o nosso minuto de poesia. Geralmente é no início, mas agora será no fim para encerrar a sessão. A nossa doutoranda Ana Tujal, então, vai-nos ler uma poesia que escolheu e assim encerramos a nossa sessão de seminário. Ana Tujal pode usar da palavra e tornar-se a dizer da poesia de hoje. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui, né, diante dos colegas e uma brilhante exposição. O poema que eu trouxe hoje é de uma poetisa brasileira chamada Cora Coralina. Essa poetisa, ela só teve o seu primeiro livro publicado aos 76 anos de idade. E eu me identifico muito com a sua escrita, porque ela é, ao mesmo tempo, forte e suave. E o poema de hoje se chama Ofertas de Aninha. Eu sou uma mulher a quem tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência, na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina, 1983. Muito obrigado, doutora Ana Tujal, pela poesia com que nos brindou. Agradeço mais uma vez a todos e desejo obrigado, professor. bom regresso a casa em casa e bom fim de semana.